O personagem dele odeia o meu porque estou com a esposa dele. Não sei se ajudei o Daniel a tomar essa decisão. Conversamos sobre esse período. Eu disse, vai lá e faz, entendeu? Então, manda ver. Ele interpretou o espião mais descolado do mundo, mas, fora das câmeras, Pierce Brosnan enfrentou batalhas para as quais nenhum roteiro poderia prepará-lo. Fama, tristeza, traição e 5 nomes que ele jamais esqueceu. Pela primeira vez, o homem por trás de Sete quebra o silêncio. De amizades perdidas a traições frias, esses 5 atores deixaram uma marca que ele não conseguiu perdoar. Um conseguiu o papel com o que sempre sonhou. Outro transformou as filmagens num pesadelo. Um quase destruiu tudo. Quem são eles? E o que realmente aconteceu? As respostas podem te surpreender. Isso não é fofoca. É algo pessoal. Timothy Dalton. Quando Pierce Brosnan ouviu os primeiros rumores de que Timothy Dalton havia sido escalado para o papel de James Bond, não foi apenas uma perda profissional. Foi pessoal. Os 2 homens não eram inimigos. Na verdade, eram amigos. Isso só piorava a situação. Em meados da década de 1980, Brosnan foi escolhido a dedo pelo próprio produtor de Bond, Albert Cubby Broccoli, como o futuro da franquia. Tudo parecia perfeito. Ele tinha a aparência, a presença e o charme. Até mesmo a viúva de Ian Fleming disse que Pierce era exatamente o que seu falecido marido havia imaginado para Bond. Mas então, no auge da expectativa, algo inesperado destruiu suas chances. Brosnan era o protagonista de Remington Steele. E quando a série foi cancelada em 1986, parecia que ele finalmente estava livre para vestir o smoking de Bond. Broccoli havia deixado claro, se Brosnan soubesse atuar, o papel era dele. Não era apenas boato. Brosnan havia sido convidado para conhecer a equipe de Bond no set de Sete somente para seus olhos, onde sua então esposa, Cassandra Harris, tinha um papel. Todos esperavam que ele fosse o próximo Set. Mas, assim que os rumores sobre Bond começaram a ganhar força, a NBC viu uma oportunidade de aumentar a audiência. Eles reverteram o cancelamento de Remington Steele e encomendaram mais episódios. Devido às suas obrigações contratuais, Brosnan foi forçado a recusar a oferta para interpretar Bond. Foi devastador, e foi aí que Timothy Dalton entrou em cena. Dalton estava na lista de possíveis candidatos a Bond há anos, mesmo antes de Brosnan. E quando a oportunidade surgiu novamente, o papel foi oferecido a ele. Brosnan só pôde assistir de camarote enquanto seu amigo próximo assumia o papel que lhe havia sido prometido. Em uma indústria repleta de traições e oportunismo, Dalton não havia feito nada de errado. Ele era simplesmente o plano B. Mas, para Pierce, foi como perder uma oportunidade única na vida para alguém que ele conhecia bem. Tive que sorrir apesar disso, disse Brosnan certa vez. Aquele sorriso escondia uma enorme decepção pessoal e profissional. A interpretação de Dalton como Bond representou um afastamento do charme e do humor de Roger Moore. Seu Bond era sombrio, intenso e mais realista. Uma mudança deliberada para se adequar à tensão da era da Guerra Fria. Mas essa mudança não agradou a todos. Embora Sete Marcado para Matar, The Living Daylights, de 1987, tenha tido um bom desempenho internacionalmente, Sete, Licença para Matar, de 1989, teve um desempenho abaixo do esperado nos EUA, arrecadando apenas 34,7 milhões de dólares americanos. Muitos críticos e fãs sentiram que faltou a faísca que Brosnan poderia ter trazido. Em retrospectiva, alguns até argumentaram que Dalton era apenas um substituto temporário, ocupando o lugar até que Brosnan pudesse retornar. Mas, na época, parecia que a porta havia sido fechada definitivamente. Ver um amigo se tornar apenas um símbolo de tudo o que lhe foi tirado tem sido muito difícil e verdadeiramente torturante para Brosnan. O amigo, Dalton, faz exatamente isso.
Ele se torna o símbolo da tortura, pois se apropria do personagem. Isso significava que Brosnan tinha que lidar naquele momento com a dolorosa realidade de que sua amada esposa, Cassandra, estava sofrendo de câncer de ovário. Esse sofrimento, de fato, agravou a situação profissional. O sonho que Bond representava era, para ela, mais do que para ele. Ela acreditou nele antes de qualquer outra pessoa. Agora, por estar doente, a chance de Brosnan interpretar Bond estava perdida. E o homem que preencheu o vazio foi alguém com quem ele já havia compartilhado piadas e bebidas. Brosnan continuou trabalhando durante os anos que agora são chamados pelos fãs de Os Anos Perdidos. Entre 1986 e 1994, ele atuou como espião em O Quarto Protocolo e vestiu o terno em comerciais da Coca-Cola Diet que insinuavam o estilo à la Ellington de Bond, sem nunca o nomear explicitamente. Ele permaneceu em evidência, mas a mágoa nunca desapareceu completamente. Naqueles anos de calmaria, Bond se tornou um fantasma que assombrava sua carreira. O Bond de Dalton brilhou e cintilou. A hora de Brosnan nunca pareceu chegar. Então, em 1994, quando Dalton finalmente se aposentou e a franquia buscou uma nova direção, Brosnan foi chamado para entrar em ação. Finalmente, o papel era dele. No entanto, o peso das emoções ainda não havia desaparecido. Mesmo depois de Brosnan se tornar o Bond oficial, com seu primeiro filme, GoldenEye, em 1995, durante o qual a franquia ascendeu e arrecadou mais de 350 milhões de dólares americanos internacionalmente, ele nunca disse nada de ruim publicamente sobre Dalton. Mas aqueles que eram próximos conheciam muito bem a história. Dalton representava um obstáculo inesperado. Um cara legal, sim, mas, no coração de Brosnan, uma pontada de dor que o fez desaparecer por um instante. Pierce não odiava Timothy. Ele detestava o que Timothy representava. Uma porta fechada, um sonho adiado e uma promessa quebrada, como resumiu um especialista do setor. Contudo, com o tempo, essas arestas não se dissiparam. O legado de James Bond, interpretado por Brosnan, tornou-se icônico. 4 filmes e mais de 1,64 bilhão de dólares em bilheteria, e uma geração para quem ele foi nada menos que o set definitivo. Mas por trás dessa imagem impecável, escondia-se a sombra de Timothy Dalton, um amigo que se tornou rival. Não por maldade, mas por uma cruel ironia do tempo e dos contratos. Numa carreira construída com charme, não foi tão difícil assim, dado o sucesso de Dalton. Mas Brosnan deveria ser o primeiro. Se você achou que perder Bond para um amigo foi difícil, espere até ver o que Pierce perdeu em seguida. Para o mundo, Christopher Brosnan era simplesmente o filho adotivo de Pierce Brosnan. Mas, para Pierce, ele era mais do que isso. Ele era uma segunda chance de ser pai, algo que ele nunca teve. Christopher entrou na vida de Pierce quando ele se casou com a atriz Cassandra Harris, em 1980. Cassandra tinha 2 filhos de um casamento anterior, Charlotte e Christopher. E quando o pai biológico deles, o ator Dermot Harris, morreu em 1986, Pierce os adotou legalmente. Eles adotaram seu nome, mas, mais importante, adotaram seu amor. Ele se tornou o pai que nunca teve, prometendo dar-lhes tudo o que lhe foi negado em sua própria infância conturbada. A princípio, Christopher pareceu prosperar sob a tutela de Pierce. Ele era inteligente, enérgico e tinha um forte laço com sua irmã e seu meio-irmão mais novo, Sean. Pierce disse certa vez que quando Cassandra e as crianças entraram em sua vida, não se tratava de ser pai, mas sim de ser uma família. Por vários anos, eles viveram como uma unidade muito unida. Mas, quando a tragédia aconteceu em 1991, tudo começou a desmoronar. Cassandra foi diagnosticada com câncer de ovário e faleceu após uma brutal batalha de 4 anos. Sua morte devastou a família. Pierce perdeu a mulher que lhe dava estabilidade, e Christopher perdeu a única pessoa que sempre lhe ofereceu segurança emocional.
Christopher tinha apenas 19 anos quando Cassandra morreu, e a perda o atingiu mais forte do que qualquer um esperava. Enquanto Pierce enterrava sua dor no trabalho e na paternidade, Christopher mergulhava silenciosamente em uma espiral descendente. Ele tentou se manter próximo da família trabalhando nos bastidores dos filmes de James Bond e Pierce, como Sete, O Amanhã Nunca Morre e Sete, O Mundo Não É o Bastante. Mas havia sinais de instabilidade. Em 1996, Christopher foi multado em 1.000 libras por dirigir embriagado. Um ano depois, ele foi preso novamente, desta vez condenado a 3 meses de prisão por reincidência. Pierce tentou ajudar, arcando com os custos legais e estendendo-lhe a mão. Mas algo mais profundo havia se rompido. Após as prisões, vieram as substâncias. Christopher mergulhou no submundo do tráfico de drogas em Londres, experimentando GHB e, eventualmente, drogas pesadas. O vício se instalou rapidamente. Ele desmaiou na saída de uma boate em Londres e entrou em coma. Em 2012, aos 32 anos, foi preso novamente por posse de drogas pesadas. Os tabloides foram implacáveis, dando mais destaque ao seu sobrenome do que ao seu estado de saúde. Para eles, ele era o filho viciado do ator de James Bond. Mas, para Pierce, aquilo era um verdadeiro pesadelo. Seu filho adotivo estava desaparecendo diante de seus olhos, assim como Cassandra. Outra vida se esvaindo sob um peso que ele não conseguia carregar. Pierce havia se dedicado completamente à vida familiar. Não era apenas amor pelos filhos. Ele precisava deles. Seus filhos o mantinham ancorado em uma indústria que tantas vezes roubava a alma dos homens. Mas Christopher se tornou a representação daquilo que Pierce mais odiava: impotência. Ele esteve presente para Cassandra em cada sessão de quimioterapia, cada visita ao hospital, cada noite sem dormir, e mesmo assim a perdeu. E agora, enquanto observava a mesma dor consumir Christopher, ele tinha plena consciência dessa impotência. Num dia em que estava sozinho, Pierce confidenciou a um amigo: "Odeio o que este mundo fez com ele. Odeio não ter podido impedir." Em 2024, Christopher já havia entrado num período de quase 20 anos de desaparecimento. Então veio a foto do Slayer. Os paparazzi o encontraram do lado de fora de um supermercado em Londres, magro, abatido e completamente sozinho. Ele tinha apenas 51 anos, mas parecia estar em péssimo estado. O contraste entre a imagem dele como o garotinho sorridente ao lado de Pierce nos tapetes vermelhos e a dele como um fantasma do homem que poderia ter sido é impressionante. Uma mudança e tanto em relação aos sets de filmagem de Hollywood e aos jantares em família. O mundo deles era muito diferente do ritmo de vida que Pierce um dia tentara criar. Embora nunca o tivesse criticado publicamente, o silêncio de Pierce dizia tudo. A mágoa, a vergonha e a dor que o corroíam profundamente. Christopher nunca teve um funeral de verdade. Não aquele tipo de funeral com lágrimas e lembranças. Ele nunca passou pela morte. Ele simplesmente desapareceu. O vício o consumiu aos poucos, ano após ano, até que o homem se tornou praticamente um estranho. Pierce havia enterrado Cassandra. Depois, em 2013, enterrou Charlotte, sua filha adotiva, que sucumbiu ao mesmo câncer que levou sua mãe. Perder Christopher para outra doença, uma doença decorrente de trauma e luto, significou a triste trilogia da perda. 3 de seus entes queridos. 3 vidas que foram engolidas por completo por forças contra as quais Pierce era impotente para lutar. Na mídia e em fóruns de discussão, Pierce se mantém relativamente discreto em relação a Christopher. No entanto, às vezes, quando fala sobre ele, o faz quase em um tom ensaiado, como se já tivesse sido preparado para isso. Há, porém, fontes que afirmam que ele se mantém em silêncio, mas se certifica de estar a par de tudo o que acontece. Ele enviava ajuda por meio de terceiros e também ligava para alguns amigos em Londres para ver o que estava acontecendo com o ator. Ele nunca realmente desistiu, embora eventualmente tenha aprendido a desistir, disse um amigo.
Às vezes, o amor não basta, ele dizia. Às vezes, a pessoa que você está tentando salvar não quer ser salva. E isso resume basicamente o que foi dito acima. Mais do que Dalton, mais do que os executivos do estúdio que o traíram, é o que Pierce ainda mais odeia. Daniel Craig. Quando Pierce Brosnan pendurou o smoking após 7, Um Novo Dia para Morrer, em 2002, ele não fazia ideia de que seria a última vez que interpretaria James Bond. Ele não era apenas a estrela de uma franquia bilionária. Ele foi o Bond de uma geração. O último filme arrecadou 431,9 milhões de dólares americanos, tornando-se o filme de Bond de maior bilheteria até então. Brosnan estava no auge da forma física, treinando para o próximo filme e já apresentando ideias criativas para Bond 21. Tudo estava indo bem, até que um simples telefonema pôs fim a tudo em 47 segundos. Você foi um ótimo James Bond. Muito obrigado. Adeus. Essa foi a mensagem. Entregue, friamente e sem cerimônia. Nos bastidores, a Eon Productions já havia tomado sua decisão meses antes de ligar para Brosnan. Eles queriam um Bond mais jovem, alguém para revitalizar a franquia e levá-la para uma direção mais sombria. O que Brosnan não sabia era que, enquanto ele ainda estava promovendo Die Another Day, os produtores já haviam feito testes com outros atores, incluindo Daniel Craig. E-mails internos revelariam mais tarde uma realidade brutal. Brosnan era considerado caro demais, velho demais e, ironicamente, Bond demais. Seu próprio sucesso se tornou sua ruína, e o papel que salvara a MGM da falência e o transformara em um ícone global foi entregue com uma indiferença chocante. Brosnan ficou devastado. A traição foi dolorosa, não apenas por ter sido demitido, mas pela forma como tudo aconteceu. Depois de 4 filmes de sucesso de Bond, depois de quase uma década de lealdade, não houve reunião, nem despedida, nem gesto de agradecimento, apenas um telefonema quando ele estava sozinho nas Bahamas, durante as filmagens. Mais tarde ele disse: "Foi absolutamente chocante. Fiquei completamente perplexo. Pensei que estávamos fazendo o Bond 21. A repentina demissão e o silêncio do estúdio foram como uma facada nas costas." E o homem que assumiu o papel, Daniel Craig, um ator que Pierce não conhecia pessoalmente, mas que passou a representar tudo o que lhe fora tirado. Quando Casino Royale foi anunciado com Daniel Craig como o novo Bond, a reação negativa foi imediata. Fãs de longa data questionaram a escolha de um ator loiro e menos conhecido. Brosnan, ainda se recuperando de feridas recentes, assistiu à reconstrução da franquia que ajudou a ressuscitar sem ele. Tentou manter a cordialidade nas entrevistas, dizendo: "Desejo-lhe tudo de bom", mas a dor era evidente. Segundo fontes internas, Brosnan se sentiu traído, não apenas pelo estúdio, mas também pela falta de qualquer contato pessoal por parte do próprio Craig. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum reconhecimento do homem que manteve a franquia viva durante os anos 90. Mesmo assim, Casino Royale se tornou um grande sucesso de bilheteria. A interpretação brutal e emocionalmente crua de Craig como Bond foi elogiada pela crítica. Foi um filme mais sombrio, sem glamour, mais Jason Bourne do que Roger Moore. Arrecadou 616,5 milhões de dólares americanos e ajudou a reformular a franquia sob o olhar de uma nova geração. Para Brosnan, o sucesso teve um gosto agridoce. Por um lado, Bond sobreviveu. Por outro, sobreviveu sem ele. Mais tarde, ele diria que era como ver outra pessoa criar seu filho. Ele perdeu muito mais do que um cargo. Ele foi apagado do futuro de algo que ajudou a reconstruir das cinzas. A outra questão era a identidade. A carreira de Brosnan após Bond sofreu um grande revés depois de sua demissão. Seu cachê caiu de 12 milhões de dólares americanos para 3 milhões de dólares americanos. Ele era exatamente o que os estúdios haviam dito para desvalorizar,
pois o consideravam muito associado a Bond para ser viável em qualquer outro papel. Ele era muito parecido com o James Bond, dizia uma anotação interna de um executivo. Até mesmo a equipe de Pierce teve que ser reduzida. Ele demitiu 12 pessoas depois disso. A depressão foi muito profunda. Seus filhos o viram chorar pela primeira vez. A rejeição dos produtores de Bond foi sentida como um abandono, não apenas no contexto profissional, mas também no pessoal. Foi lamentável que a franquia tenha optado por não contatar Brosnan. Ele passou muito tempo tentando se reerguer, participando de filmes independentes e comédias românticas, antes de consolidar seu currículo com uma variedade de produções de grande orçamento, como Adão Negro. Bond era o fantasma que pairava no ar. Brosnan acompanhou Craig filmar 5 filmes em um período de 15 anos, e seu semblante demonstrava desaprovação. Ele nunca criticou Craig abertamente, mas seus comentários ao longo dos anos deixaram claro que ele sentia que todo o processo poderia ter sido melhor. Deveria ter havido mais elegância, mais classe, disse ele, em uma rara ocasião em que falou com franqueza. Em vez de o descartarem, poderiam ter celebrado. No fim, Brosnan não odiava o homem Daniel Craig. Ele odiava o que Craig representava, o abandono do estúdio, o silêncio, a demissão repentina após uma década de dedicação. Craig nunca foi o vilão, mas, na mente de Brosnan, ele se tornou o substituto simbólico. O homem que herdou o futuro prometido a Pierce, e essa agonia silenciosa nunca desapareceu. Brosnan é gentil a respeito disso, mas aqueles próximos a ele afirmam que existem cicatrizes reais deixadas por Bond, e Craig sempre fará parte delas. Prepare-se para a compaixão, porque o que vem a seguir vai te deixar chocado. Não se tratava de contratos ou elenco. Era algo pessoal, e a situação ficou feia. O astro Pierce Brosnan, que contracena com a diva Pierce Brosnan, é conhecido por ser um dos atores mais gentis e centrados de Hollywood. Apesar de décadas de perdas, traições na carreira e traumas emocionais, ele manteve uma reputação de profissionalismo e força silenciosa. Por isso, quando surgiram rumores de tensão no set de Mamma Mia, as pessoas ficaram chocadas ao ouvir seu nome ser mencionado até que mais detalhes viessem à tona. A tensão não era culpa de Pierce. Era culpa de outra pessoa. Uma colega de elenco lendária, descrita por fontes internas como uma diva de primeira linha, transformou o set, antes repleto de alegria, em uma panela de pressão, e Brosnan odiou cada minuto disso. Christine Baranski, integrante do elenco dos 2 filmes de Mamma Mia, revelou em 2025 que um colega de elenco em particular transformou as filmagens em um pesadelo. Embora ela não tenha citado nomes, fãs e pessoas próximas rapidamente começaram a especular. Muitos apontaram o dedo para o nome mais famoso do elenco, mas pessoas próximas a Brosnan esclareceram que Pierce não era o problema. Ele foi a vítima. Conhecido por sua simpatia e paciência no set, Brosnan entrou em conflito com alguém que exigia constantes reescritas, chegava atrasado e tratava os membros da equipe como meros figurantes. Ele quase abandonou as filmagens de Mamma Mia. "Lá vamos nós de novo", revelou mais tarde um assistente de produção. Pierce havia se juntado ao elenco de Mamma Mia depois de anos de papéis intensos, filmes de James Bond, thrillers e dramas. O filme deveria ser uma lufada de ar fresco. Ambientado no Mediterrâneo e com uma atmosfera musical agradável, parecia o espaço perfeito para cura e diversão. Mas, em vez disso, ele se viu preso em um campo de batalha criativo com alguém que controlava o tom de toda a produção. Cada dia era uma incógnita, disse outro membro da equipe. Ela seria agradável hoje, ou faria alguém chorar. Essa inconsistência ia contra tudo em que Brosnan acreditava. O que tornou a situação ainda mais pessoal para Pierce foi sua conexão com os temas do filme. Mamma Mia era sobre amor, segundas chances e família, coisas que ele prezava muito após perder sua esposa, Cassandra, e sua filha, Charlotte. Para ele, atuar no filme era mais do que um salário. Era uma expressão emocional.
mas sua colega de elenco não compartilhava desse sentimento. Segundo relatos, ela tratou o filme como inferior, fazendo comentários passivo-agressivos sobre o roteiro, os figurinos e outros membros do elenco. Para Pierce, que tinha formação em Shakespeare, mímica e teatro clássico, esse tipo de desrespeito era inaceitável. Brosnan fez o possível para manter a calma, de acordo com vários membros da equipe, mesmo sob a pressão de ser abertamente desrespeitado. Houve um dia em que a atriz disse que não ensaiaria a menos que seu trailer fosse movido para mais perto do set de filmagem. Em outro dia, ela exigiu trocas de figurino pouco antes das filmagens. Brosnan, aparentemente tentando amenizar a situação, disse ao diretor: "Só grave a cena. Eu me adaptarei." No entanto, a frustração estava aumentando. Ele detestava a maneira como ela tratava as pessoas ao seu redor. Uma decoradora de cenários disse: "Ele é o tipo de cara que aperta a mão dos chefes de iluminação." Ela nem sequer olhou nos olhos deles. A aversão de Pierce não vinha do ego. Tudo vinha de seus valores. A tenacidade silenciosa havia sido o próprio alicerce sobre o qual Pierce construiu toda a sua carreira. Como uma criança que cresceu sem pai e passando de um parente para outro, Pierce aprendeu da maneira mais difícil a importância da gentileza e da constância. As experiências marcantes com a perda o transformaram em um ser humano muito empático. Por isso, ver alguém sabotar toda uma produção com exigências mesquinhas e mudanças de humor o afetou profundamente. Ele disse que isso o fez lembrar de tudo o que odiava em Hollywood. Uma velha amiga compartilhou mais tarde o narcisismo, a crueldade, a sensação de privilégio. Para piorar a situação, certos tabloides tentaram manipular a narrativa para apoiar a atriz. A suposta prova eram fotografias de Brosnan, ora com expressão tensa, ora frustrada, que foram interpretadas como se ele fosse o causador do problema. Mas fontes próximas à produção mantiveram uma posição contrária. Ele estava protegendo as pessoas, opinou um assistente de direção. Ele detestava a nossa energia no set. Ele detestava que ninguém tivesse coragem de confrontá-la, mas nunca reagiu com agressividade. Simplesmente se distanciou. E quando as filmagens finalmente terminaram, Brosnan faltou a vários eventos promocionais, não por despeito, mas por exaustão. Ele precisava de tempo para se desintoxicar após o que se revelou uma das filmagens mais emocionalmente desgastantes de sua carreira. Ao longo dos anos, Brosnan nunca mencionou o nome da atriz publicamente, e esse silêncio diz muito. Sua raiva não era evidente. Foi um momento silencioso e prolongado. Ele detestou o que aquela experiência representava. Um choque de ego em um ambiente de alegria. O incidente serviu como um lembrete de que em sua longa trajetória rumo ao sucesso, sempre haverá pessoas com o dom de transformar luz em escuridão. Embora o musical tenha sido uma viagem nostálgica e repleta de risos para o público, para Pierce Brosnan, tornou-se uma lembrança de um dos raros atores com quem ele realmente detestou trabalhar, e de uma das poucas relações profissionais que ele jamais reviveria. Para Pierce, não se tratava tanto da desordem, mas sim da desilusão com o que o projeto deveria ter sido. Mamma Mia deveria ser a luz brilhante após anos de escuridão. Era a chance dele de reacender ali a alegria, de se libertar dos fardos do vínculo, da angústia e da tragédia pessoal. Em vez disso, lembrou-lhe que até nos lugares mais coloridos o veneno pode encontrar abrigo. Quando você pensa que não pode ficar mais cruel, Hollywood prova que pode. O executivo da indústria. Se existe uma figura na vida de Pierce Brosnan que desperta ódio genuíno, não é um ator, colega de elenco ou crítico. É o executivo sem rosto que pôs fim ao seu reinado como James Bond com um único telefonema frio e impassível. Após 4 filmes de sucesso da franquia e quase uma década como Set, Brosnan se preparava para uma 5ª aventura triunfal. Ele vinha criando ideias para o roteiro, mantendo-se em ótima forma física e apresentando projetos para o que seria o Bond 20 e 1. Mas, em uma tarde tranquila nas Bahamas, em 2004,
tudo desmoronou. O telefone tocou às 14 horas e 47 minutos. A voz do outro lado da linha nem sequer pertencia a um produtor, mas sim a um intermediário que anunciava o veredito. Você foi um ótimo James Bond. Muito obrigado. Adeus. Não houve reunião, nenhum aviso prévio, nenhum jantar de despedida ou aperto de mãos. A conversa durou apenas 47 segundos. Para Brosnan, não foi apenas uma demissão, foi uma execução pública, realizada em particular. Naquele momento, Die Another Day acabara de se tornar o filme de James Bond com a maior bilheteria da história, arrecadando 431,9 milhões de dólares americanos em todo o mundo, 1,9 milhões em todo o mundo. Brosnan havia estrelado 4 filmes que, juntos, arrecadaram mais de 1,4 bilhão de dólares americanos, revitalizado uma franquia que quase havia entrado em colapso e apresentado Bond a uma nova geração. Nada disso importava. A decisão já havia sido tomada meses antes. O estúdio queria um Bond mais jovem, uma nova direção e um rompimento total. Brosnan não fazia parte dessa visão. O homem que o demitiu sequer teve a decência de lhe dizer isso pessoalmente. Nos bastidores, e-mails internos do estúdio revelaram que os executivos já vinham testando substitutos há 2 anos, enquanto Pierce ainda interpretava o papel. Ele foi dispensado silenciosamente, mesmo acreditando que ainda era o futuro da franquia. Para piorar a situação, o momento foi escolhido para que ele estivesse mais vulnerável, sozinho no local das filmagens, sem contato com sua equipe de apoio. Fontes da indústria admitiram posteriormente que essa tática não foi acidental. Uma delas afirmou categoricamente. Esperaram até que ele estivesse isolado. Eles não queriam resistência. Brosnan, que se manteve leal à franquia Bond, mesmo quando ela quase entrou em colapso nos anos 90, foi descartado com uma eficiência arrepiante. O executivo responsável nunca foi nomeado publicamente, mas quem trabalha na indústria sabe quem é. Figura em ascensão no estúdio na época, Brosnan não era visto como um ícone ou parceiro, mas como um obstáculo. Ele o considerava caro demais, velho demais e, ironicamente, a cara do Bond. Sua imagem impecável havia se tornado tanto sua marca registrada quanto sua maldição. Os estúdios não sabiam como encaixá-lo em mais nenhum projeto. Assim que ele foi dispensado, seu cachê despencou de 12 milhões de dólares por filme para apenas 3 milhões de dólares. Ele teve que demitir 12 membros de sua equipe. Projetos em desenvolvimento evaporaram. Em apenas 3 dias, Pierce Brosnan passou de uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood a um homem lutando para se reinventar. Amigos explicariam mais tarde que as consequências emocionais foram enormes. Brosnan mergulhou num período de profunda depressão. Seus filhos o viram chorar, algo que quase não acontecia nem mesmo depois da morte da mãe. Ele estava simplesmente arrasado, disse um amigo íntimo de longa data. Ele havia se entregado completamente a Bond, e então foi simplesmente apagado. Isso foi mais do que perder um papel. Foi a perda de identidade, a perda de anos de trabalho, a perda de um legado que ele ainda estava construindo. A decisão criativa em si pode ter doído menos do que a frieza com que foi executada, não apenas demitida, mas apagada da existência pelo próprio criador. Quando o trailer de Casino Royale foi lançado, Brosnan pareceu suportar o peso de seu sofrimento em silêncio, assistindo sem fazer perguntas ou comentários. Embora o próprio Brosnan tenha feito poucas declarações sobre o assunto, pessoas próximas a ele disseram que podiam ver o quanto ele estava magoado. Ele havia lutado por aquele papel 2 vezes. Nos anos 80, quando a NBC o bloqueou com Remington Steele, e novamente depois de perder a própria mulher que lhe havia dado o papel, Cassandra Harris. No fim das contas, em 1994, aquilo não foi apenas uma vitória para ele, mas o cumprimento de uma promessa feita à sua esposa. Isso tornou a traição ainda mais difícil de aceitar. Ele não foi apenas substituído. Ele levou uma facada nas costas,
desferida pelo próprio sistema que ele tanto se esforçou para manter vivo. Ao longo dos anos, Brosnan evitou mencionar publicamente o nome do executivo, mas seu desprezo é inegável. Ele falou sobre isso em entrevistas, descrevendo o momento como absolutamente chocante, brutal e profundamente desrespeitoso. Desde então, Brosnan praticamente revitalizou sua carreira em filmes como O Matador, O Escritor Fantasma e interpretando o Doutor Destino em Adão Negro. Mas essa cicatriz permanece. Diferentemente de outras queixas descartadas, amigos que assumiram papéis importantes, filhos perdidos para o vício, colegas de elenco com egos inflados, isso não era pessoal, era sistêmico. Uma decisão corporativa tomada com distanciamento. E para um homem que valoriza a lealdade, a traição foi como uma punhalada no coração. Nunca mais se viu Brosnan retornar ao universo de James Bond. Nem participações especiais, nem atividades promocionais, nem mesmo como membro do elenco fixo. Os pedidos de fãs e da imprensa para qualquer tipo de aparição foram educadamente ignorados. A ferida deve ser profunda. Embora o executivo permaneça anônimo publicamente para Pierce, ele é quem encerrou uma era sem elegância, sem honra e sem sequer olhar em seus olhos. Essa decisão assombra Brosnan desde sua longa carreira marcada por angústia. No entanto, o que se seguiu foi um silêncio ainda mais doloroso. Os produtores não fizeram um único contato, nenhuma homenagem, nenhuma sequência de agradecimentos e nenhum comunicado de imprensa para honrar seu nome. Hollywood simplesmente seguiu em frente. Para um homem que literalmente arriscou a vida e a integridade física ao realizar suas próprias cenas de ação, incluindo um salto de bungee jumping de tirar o fôlego em GoldenEye, isso foi ensurdecedor. Se você achou essa história tão impactante quanto nós, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para mais revelações dos bastidores e deixar um comentário. Qual ator te chocou mais? E não vá embora ainda. Clique no próximo vídeo na sua tela para mergulhar ainda mais fundo nas histórias não contadas de Hollywood.